Nosso estudo de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 31. E ele lhes disse: Vinde vós aqui, à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Emmanuel vem comentar na lição 34 do livro Pão Nosso, Lugar Deserto. A exortação de Jesus aos companheiros reveste-se de singular importância para os discípulos do Evangelho em todos os tempos. Indispensável se torna aprender o caminho do lugar à parte, em que o mestre aguarda os aprendizes para o repouso construtivo com seu amor. No precioso símbolo temos o santuário íntimo do coração sequioso de luz divina. De modo algum se referiu o Senhor tão somente à soledade dos sítios que favorecem a meditação, onde sempre encontramos sugestões vivas da natureza humana. E reportava-se a câmara silenciosa situada dentro de nós mesmos. Além disso, não podemos esquecer que o espírito sedento de união divina, desde o momento em que se imerge nas correntes do idealismo superior, passa a sentir-se desajustado em profundo isolamento no mundo, embora servindo diariamente consoante os indefectíveis desígnios do alto. No templo secreto da alma, o Cristo espera por nós a fim de revigorar-nos as forças exaustas. Os homens iniciaram a procura do lugar deserto, recolhendo-se aos mosteiros ou às paisagens agrestes. Todavia, o ensinamento do Salvador não se fixa no mundo externo. Prepara-te para servir ao reino divino na cidade ou no campo, em qualquer estação, e não procures descanso impensadamente, convicto de que, muitas vezes, a imobilidade do corpo é a tortura da alma. Antes de tudo, busca descobrir em ti mesmo o lugar à parte onde repousarás em companhia do Mestre. Lendo esse texto, eu me lembrei inicialmente de um samba popular aqui do Rio de Janeiro, em que o compositor teve a preocupação de falar assim: não, ela é uma luz que chega de repente, com a rapidez de uma estrela cadente, que acende a mente e o coração. E ele fala assim: não é preciso estar nem feliz, nem aflito, e nem se refugiar em lugar bonito, em busca da inspiração. Eu inverti aqui a poesia, a ordem da poesia, mas a ideia é a seguinte: quando Jesus fala de lugar deserto, em momento algum Jesus quis se referir a qualquer lugar de isolamento. Emmanuel usa aqui como exemplo um sítio. Ele fala para a gente, né, dos sítios em que a pessoa se recolhe, né, foge, né, sítios que favorecem a meditação. E definitivamente não é essa a intenção do Cristo aqui. O Cristo vem querer dizer para a gente que tem sempre um momento em que a gente precisa recolher a um lugar deserto, é um lugar em que eu possa estar tranquilamente meditando, entrando em paz comigo mesmo, fugindo dessa agitação toda que o mundo oferece para a gente sem cessar. E é uma coisa interessante que a gente vai aprendendo também como símbolo, né, para o que Jesus quis dizer, é quando a gente começa a perceber que a gente consegue construir o nosso ambiente independente do ambiente externo. Estou querendo dizer o seguinte: quando você encontra um amigo, uma pessoa que vai ter uma conversa agradável, uma conversa boa, muitas das vezes você senta numa mesa, num local público, e você cria ali um ambiente completamente diferente de tudo que está ao redor, e muitas das vezes nem percebendo o que está ao redor de você, porque se você se fechou numa conversa tão agradável, num ciclo ali tão prazeroso, né, para você, que você simplesmente criou o seu ambiente. Para ser uma figura mais enérgica, assim, tenta imaginar o seguinte: você está num local, né, um baile funk, com muita barulheira, com muita agitação, mas eu estou sentado à parte e, ao invés de estar sintonizado com toda aquela agitação que está acontecendo, eu estou sintonizado aqui com a minha conversa particular com uma pessoa ou um grupo de pessoas. Eu estou criando um ambiente à parte, o meu deserto em relação a tudo o que está acontecendo. E uma coisa curiosa na vida do Cristo é que ele, todo santo dia, ele tinha um momento do dia em que ele se recolhia para fazer suas orações. A gente fica pensando, mas peraí, mas Cristo é o nosso Senhor? Ele fazia orações todo santo dia? Sim, e as doutrinas mostram para a gente que é o seguinte, que ele é um Cristo, o nome dele é Jesus, o Cristo aqui da Terra. O Cristo, na verdade, não é um
substantivo, ele é um adjetivo, né? E o que acontece? Ele fazia sintonia naquele momento direto com o Pai e com outros Cristos iguais a ele, espalhados pelas várias casas do universo, as várias moradas da casa do Pai. E o curioso é isso, é que ele, com a capacidade que ele tem, com o amor que ele depois provou através de seus atos, de suas palavras, de todo o seu legado para a humanidade, ele todo santo dia se reservava para procurar esse lugar deserto, como diz aqui no texto. Todo santo dia. O que isso fica de simbologia para a gente, né? Eu já fiz até esse comentário em outras oportunidades, que um dos trabalhadores incansáveis aí da doutrina espírita, que ainda está entre a gente encarnado aí com 94 anos na data de hoje, é o Divaldo Pereira Franco. O Divaldo Pereira Franco, uma vez ele falou assim que ele todo santo dia ele dedica 30 minutos a estudar a codificação. Aí eu fiquei pensando, mas espera, uma pessoa com 94 anos, 365 dias por ano, ou 366, ano bissexto, né? Ele se dedicar a estudar 30 minutos, ele já não conhece tudo, a intenção não é o conhecimento, também é durante um período, mas a intenção é manter a sintonia com esses espíritos que estão encarregados de trazer a codificação. Então esse momento é um momento não só para a gente apaziguar o nosso interior, mas principalmente o momento de você conseguir sintonizar com todos aqueles que estão envolvidos num trabalho que realmente vai dignificar. E a gente tem até informação, como eu terminei de receber essa informação antes de estar aqui agora fazendo esse estudo, falando que se a gente conseguir manter esse nosso trabalho, que é um trabalho de gotinha de água no oceano, até o final da nossa vida, lá para o futuro é que a gente vai realmente estar fazendo um trabalho de modificar, realmente para trazer uma influência grande em todo o meio que a gente vai estar inserido, que por enquanto a gente está aqui no papel apenas de aprendiz. E a gente tem plena consciência disso quando a gente vê o trabalho maravilhoso que os espíritos vão desenvolvendo a todo momento mesmo. Então é só a gente guardar o seguinte, que a gente precisa sim, a gente precisa ter a vida social, a gente precisa ter o nosso trabalho, a gente precisa ter os momentos de lazer, mas a gente precisa ter momentos em que a gente se recolhe a nós mesmos. E nesse momento, é até aquele momento que a gente faz aquele balanço, a gente pede ajuda para os espíritos. Se eu fiz alguma coisa que magoou alguém, que possa estar prejudicando alguém, se eu fiz, me ajuda a corrigir, me ajuda a não ficar carregando mais culpas, a não ficar carregando mais complicações para o futuro. E principalmente tomar coragem, que quando a gente se propõe a fazer isso, naturalmente as coisas começam a conspirar para ajudar a gente também. Mesmo que seja ajudar a gente a espiar também, porque expiação faz parte de um processo de progresso. Não tem jeito. Tem um momento que a gente expia, sofre, para poder aprender, para poder ficar mais experiente, para poder ficar mais forte, até mesmo para resgatar, para poder compensar o mal que a gente fez no passado. Mas a gente precisa desse momento de deserto, esse momento de recolhimento, todos nós aqui na Terra. Ele vem falar aqui para a gente no final o seguinte, os homens iniciaram a procura do lugar deserto, recolhendo-se aos mosteiros e às paisagens agrestes. Todavia, o ensinamento do Salvador não se fixa no mundo externo. Prepara-te para servir ao reino divino na cidade, no campo, em qualquer estação, e não procures descanso impensadamente. Porque veja bem, esse momento de recolhimento do Cristo, ele era um momento diário, questão de horas. Ele se recolhia minutos, tal, durante o dia, para no dia seguinte, ou logo depois do recolhimento, estar de volta ao contato com o povo, estar de volta à sua missão, estar de volta ao contato com seus amigos, estar de volta a momentos de lazer, em que ele ia para a casa da sogra de Pedro, para as festas, para as bodas da época. Ele se recolhia, mas o tempo todo vivendo como um homem da sua época. Fica aí a reflexão de Emmanuel mais uma vez, que a gente agradece do fundo do coração, rogando a Jesus que nos ampare sempre para frente e para o alto.